E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar. Ó Senhor, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada, Senhor, aos nossos corações. Assim como Tu fizeste logo cedo pela manhã, fazes novamente, Senhor, nas nossas vidas, agora à noite. Fala aos nossos corações. Nos ensina os caminhos que devemos andar. Nos dá entendimento de toda a Tua verdade, revelada a nós no texto que acabamos de ler, Senhor. Nos faz entender o que é ter fome e sede de justiça. E transforma-nos, Senhor. E ajuda-nos a testemunhar e também, Senhor Deus, a demonstrar as características dos cidadãos do Teu reino, para o louvor da Tua glória. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1842, o italiano Giuseppe Verdi escreveu uma ópera chamada Nabucco. A ópera ganhou esse nome porque trata de um dos períodos de maior aflição que os judeus já passaram em sua história, o cativeiro babilônico. A obra, então, tem como enredo o desejo por liberdade, o desejo pela redenção, pois haviam sido levados cativos para a Babilônia. Em um dos atos daquela peça, uma canção se destaca. O nome da canção ficou conhecida como Vá Pensiero, ou Voa Pensamento. Neste ato, um grande coral de exilados judeus entoa um cântico cheio de esperança, um desejo por justiça em meio ao lamento de seus pecados e de um profundo arrependimento. De modo semelhante ao que esse grande coral de exilados de Verdi cantava, os cidadãos do reino clamam das profundezas de sua consciência a Deus pela plena satisfação de suas necessidades espirituais mais básicas. E qual seria, então, essa necessidade espiritual mais básica que os cidadãos do reino de Deus clamam ao seu Deus? A justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, diz o Senhor, porque serão fartos. Aqui está a quarta, meus irmãos, característica que carregam os cidadãos do reino de Deus e que, portanto, faz deles bem-aventurados. Bem-aventurança essa que, não só por Mateus, no texto que acabamos de ler, é destacada também no Evangelho segundo escreveu Lucas, apesar deste último dar uma ênfase maior na corporeidade dessas palavras. Mateus, no entanto, vai além daquilo que Lucas percebeu, e assim apresenta uma causa e uma razão para que estes que sentem fome e sede, que transcende as necessidades físicas, as espirituais, sejam então fartos. A fome e a sede de justiça que estes sentem é por justiça em suas almas. Mas a pergunta que surge para nós diante disso é: que justiça é essa que eles tanto anseiam? Essa justiça consiste em uma perfeita conformidade com a lei de Deus, ou seja, em uma perfeita conformidade com a sua vontade revelada. Essa justiça é, antes de tudo, uma justiça por imputação, do tipo:
Aquela que é dita em Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Portanto, nós podemos dizer que a justiça que estes esperam é uma justiça da fé. Uma justiça por meio do qual um pecador é justificado pela graça em Cristo Jesus e assim torna-se justo diante de Deus, obtendo o perdão de todos os seus pecados. No entanto, essa justiça deve também, meus irmãos, ser entendida não apenas quanto aquilo que lhe é exterior, mas também ser observada quanto aquilo e principalmente quanto aquilo que lhe diz respeito ao seu interior. Uma justiça na qual o homem é santificado e se torna santo. Uma justiça na qual o homem, tendo a imagem de Deus, esta afetada pelo pecado, é agora renovada pelo Espírito da graça, perdido pela queda, mas restituído pela graça. Essa justiça renovada e imputada pode ser então aqui compreendida de duas formas. Em primeiro lugar, em trechos cujas sentenças semelhantemente se repetem, não como que apontando para uma justiça civil ou social, mas para aquilo que a Escritura trata como sendo justificação, santificação e regeneração. E é por isso que eu os convido então a abrirem as suas Bíblias em Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. O Senhor diz pela boca do seu profeta, Isaías 55, versículo de número 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Agora, por favor, abram em João capítulo 7, versículo 37. João 7, versículo 37. João 7, versículo 37 diz: No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mais ainda, Apocalipse 21, versículo 6, por favor, Apocalipse 21, versículo 6. Apocalipse 21, versículo 6. Veja o que diz o Senhor. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Vejam, aquilo que deve ser desejado mais que tudo, tem de ser a mais excelente justiça. E essa justiça mencionada aqui deve ser a mais desejada na minha vida e na vida de todos vós. E por que ela precisa ser a mais desejada? Ora, porque nós como homens e portanto pecadores, somos incapazes de merecer esse direito diante de Deus por si só. Nenhuma soma de boas obras, meus irmãos, jamais poderá expiar os nossos pecados, jamais poderá ser capaz de nos tornar justos diante de Deus e, portanto, jamais será capaz de nos regenerar, nem muito menos de nos santificar, quanto mais de nos justificar. Porque, de fato, como diz o profeta Isaías, todas as nossas justiças são como trapos de imundície diante do Senhor. Logo, nenhum tipo de purificação humana, seja ela cerimonial ou de qualquer outro tipo, pode lavar os nossos pecados. Como bem profetizou Jeremias no capítulo 2,
pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Nenhuma soma de sacrifícios é capaz de extirpar a nossa culpa, a culpa humana por nossos pecados. Como diz o salmista no Salmo 40, e versículo 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereres. E por que isso, irmãos? Mais uma vez e reiteradas vezes, vocês ouvirão isso nessa noite. Nenhum ser humano é capaz de fazer expiação pelos seus pecados, nem muito menos os pecados de seu irmão. É por isso que o salmista diz ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Logo, meus irmãos, de fato, no tocante ao próprio homem, a situação é irremediável. E por que é irremediável? Porque a nossa necessidade principal, a mais básica, que é de estar com Deus em perfeita harmonia, em comunhão, jamais poderá ser atingida. Pois como replicou Jó, como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode, irmãos, o homem ser justo para com Deus? Ora, a resposta é óbvia, não pode. Mas por que ele não pode? Porque não há justiça em nós. Essa condição foi perdida na queda de nossos primeiros pais. Logo, é justamente diante de uma situação como essa, e nesse cenário terrível, que é necessário então alguém que intervenha em meio a toda essa situação. E quem então vem intervir nisso? Ora, o Filho de Deus, descendo de sua glória e soberania. Mas como ele faz isso? A maneira como ele faz, o Pai revelou, nos revelou, na boca do profeta Isaías, Isaías 53, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É assim, irmãos, é assim que o Deus conosco, Emanuel, foi destinado a ser, como diz Jeremias 23, o Senhor justiça nossa. Através dele, como uma redenção, os nossos pecados foram livremente perdoados, de tal modo que então o salmista pode cantar com júbilo e dizer: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, como cantamos hoje à noite aqui. Somente aqueles que estão revestidos da justiça de Cristo, portanto, poderão adentrar no seu reino. Somente estes compreenderão o real significado disso que é dito aqui pelo Senhor Jesus no grande e magnífico Sermão da Montanha. Somente estes poderão compreender o que de fato significa ter fome e sede de justiça. Estes compreenderão, porque verão florescer em seus corações um desejo sincero por estas coisas, um desejo sincero por justiça, um desejo sincero por perdão, um desejo sincero de justificação, de santificação.
E percebam como, paralelamente, se encontram, então, a fome e a sede físicas, que não foram tomadas como palavras ao léu, mas para, numa linguagem compreensiva a todos nós, percebermos acerca da seriedade e da necessidade que todos os filhos de Deus sentem acerca dessas duas coisas. Quando nós estamos com fome ou com sede, um dos primeiros sinais é que o nosso estômago passa a doer. E depois da dor vem o desejo de beber e comer, a fim de saciar a necessidade latente do nosso organismo. Tudo isso era naturalmente do conhecimento de Jesus, irmãos, quando pronunciou estas palavras, quando disse que bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça. Porque mesmo durante a sua vivência terrena, ele era plenamente conhecedor de sua função como substituto. Não foi precisamente com a finalidade de exercer esse ofício que ele deixou o seu lar celestial? Não era precisamente em favor do seu povo que ele iria derramar o seu sangue? Além disso, o fato de que a justiça do homem está baseada na misericórdia de Deus e não nas obras ou méritos humanos é uma verdade que não carecia esperar por Paulo para ser descoberta. Não apenas Moisés e Davi a conheciam, mas certamente também Jesus. E por que nós dizemos isso? Porque claramente ele ensinou acerca disso. Acerca de ter fome e acerca de ter sede, mas de justiça. Fome e sede de justiça. Fome e sede, como o nosso organismo clama para ser saciado, deveria a nossa alma clamar também por essas coisas. Justiça, santidade. Abram suas Bíblias em Lucas 18 e vejam o que diz o Senhor Jesus nos versículos 9 a 14. Versículos 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vejam, irmãos, é verdade que o ensino veterotestamentário e o de Jesus preparam o caminho para uma exposição mais detalhada e mais ampla dessa doutrina que vai ser dada pelo apóstolo dos gentios. No entanto, é evidente que aqui em Mateus 5, versículo 6, Cristo faz referência a uma justiça não meramente por imputação, mas também por comunicação. Refere-se não meramente a um estado legal, mas também a uma conduta ética.
E isso pode ser visto lá no capítulo 6 de Mateus, e versículo 1, quando ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. E disse ainda mais acerca das obras que são realizadas às vistas de Deus, no capítulo 5, e que se estende do versículo 20 até o 48. Eu lhes digo, meus irmãos, essas duas justiças são inseparáveis. Ainda que seja impossível que as boas obras justifiquem alguém, é igualmente impossível que alguém que foi justificado por Cristo possa viver sem praticar boas obras. Que alguém que recebeu o dom gracioso da fé não demonstre a fé que tem naquele que a doou graciosamente com suas obras, com sua vida. E não apenas com uma vida de perfeição, antes uma vida de humilhação, reconhecendo quem é e buscando ser igual ao seu Senhor que o justificou. Ainda que não tenha forças para isso, ainda que não seja sábio o suficiente para isso, mas ele confia naquele que é todo-poderoso, ele confia naquele que é todo-onisciente, e por isso persevera nesse caminho. Neste caso, então, irmãos, o termo justiça, usado por Cristo, é mais abrangente do que poderíamos imaginar, porque envolve tanto o seu caráter forense, como também o seu caráter ético. E neste sentido, está em contraposição à justiça dos fariseus. E isso se torna evidente no contraste que ele faz questão de ressaltar, demonstrando que enquanto uma é interna, a outra é externa. Enquanto que uma manifesta aquilo que vem de dentro, a outra não tem nada que venha a ser manifestado de dentro, mas tão somente se preocupa com o que lhe é exterior. Uma vem do coração, a outra predominantemente acerca dos comentários dos outros, das vistas dos outros. Uma é genuína, a outra é falsa. Uma os deixará plenamente saciados, já a outra. Vejam, a justiça imputada e comunicada por Deus deve ser um objeto de intenso desejo, de ardente anelo e de busca incansável por todo o crente. Você se diz crente? Você se diz filho de Deus? Então deves buscar por isto. É disso que se deve correr atrás. Essa deveria ser a sua maior preocupação. Esse deveria ser o seu maior anseio, a sua maior virtude, aquilo que você mais anela, fome e sede de justiça. Essas imagens foram dadas às pessoas que na sua maioria viviam no deserto. Quando Jesus fala de fome, quando Jesus fala de sede, ele está falando para uma plateia que tinha dificuldades com isso. Em um tempo que havia escassez dessas coisas. E que, portanto, sabiam muito bem o que significava ter um paladar ressequido e uma dor intensa em seu intestino. E como o seu organismo ansiava por ser saciado, como a sua boca seca ansiava por água, assim como as suas entranhas ansiavam pelo alimento, pelo pão. Coisas essas que muitos de nós aqui hoje têm dificuldades de conceber. Para alguém que está nesse estado, meus irmãos, fome e sede
e nos coloquemos como um desses irmãos do passado, ao atravessar um deserto, com a boca ressequida. Sabe o que mais ele desejava? Sabe no que fazia caminhar as léguas? A imagem de um oásis, a esperança de achar um oásis. Isso o mantinha em movimento. Notem que a intensidade desse tipo de sede e de fome é o que Jesus diz que deveria marcar as nossas vidas. A minha vida e a vida de cada um de vocês. Jonathan Edwards, quando jovem, escreveu resoluções para as virtudes que procurava alcançar em sua vida. E pela graça de Deus tornou-se um modelo de retidão. Quase ao mesmo tempo havia outro homem na América colonial que também buscava a justiça, mas sem a ajuda de Deus. O nome dele era Benjamin Franklin. Franklin então fez uma lista de virtudes que queria manifestar. E todos os dias ele examinava a si mesmo para ver se havia cumprido uma justiça específica durante as 24 horas anteriores. Ele confessou que depois de constatar durante vários dias consecutivos o seu sucesso, estava a ficar orgulhoso da sua humildade. Isso mesmo, orgulhoso da sua humildade. O que isso tem a dizer, irmãos? Isso tem a dizer que até mesmo os não regenerados compreendem em certos pontos o seu fracasso em alcançar a verdadeira justiça. Até mesmo estes que estão pouco interessados em saber o que Cristo disse ou o que Deus nos revelou, ou muito menos o que significa o seu reino, ou o que lhes aguarda depois que fecharem os olhos, até eles podem compreender o fracasso em alcançar uma vida verdadeiramente reta. Quantos de nós, irmãos, não gostaríamos de ter esculpido nas lápides de nossos túmulos: eis aqui um justo. Mas sabe qual é a grande verdade, talvez a maior ironia das nossas vidas? É que passamos a vida inteira correndo atrás desse objetivo e jamais o alcançamos em nós mesmos, porque não somos justos. Na verdade, ansiamos vir a ser. Ou pelo menos deveríamos ansiar por vir a ser. Sabe por quê? Deveríamos ansiar por isso? Porque outrora fomos feitos assim, justos. Foi assim que fomos criados, como nosso Criador, justos. Mas por causa do pecado, decaímos dessa condição. Mas quem disse que não há esperança? Quem disse que não nos tornaremos novamente assim? Mas será que temos buscado por isso? Será que temos ansiado por isso? Certamente muitos de nós, espero eu, têm se esforçado nisso. Se esforçado em agradar a Deus. Sabe como? Em primeiro lugar, tomando consciência dos seus pecados. Mas sabe qual é o problema disso? É que toda vida que tomamos consciência dos nossos pecados, encontramos em nós mesmos uma medida excessiva de depravação e rebeldia.
que vai desde a ignorância de nossas mentes, a perversidade da nossa vontade, até a audácia das nossas afeições. E sabe o que isso nos revela? Uma tendência contínua de nossos corações em pecar, em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E apenas alguns lampejos de santificação. O desejo é maior por fazer aquilo que é errado do que aquilo que é certo, de buscar aquilo que é injusto para buscar aquilo que é justo. Chega a ser, em muitos de nossos casos, desproporcional. E sabe o que isso nos leva a sentir? A velha criatura se levantando em nosso íntimo como um gigante poderoso. E a nova criatura se fragilizando diante dele. Talvez você diga, não, mas eu não sou assim não, pelo contrário. Se você é o contrário disso, deve se preocupar. Deve se preocupar, pois, assim como os fariseus, você tem procurado justiça em si mesmo. Porque são esses fracos que são levados com frequência a duvidar, até mesmo se de fato habita algum tipo de graça verdadeira neles, que sofrem. Lembra da analogia da fome? Quando estamos famintos, o intestino dói. Por isso estes sofrem. Mas eis a boa nova para eles. O verdadeiro consolo. Porque estes que sofrem, que reconhecem que são minúsculos e pequenos, fracos e frágeis, Deus os chama de bem-aventurados. Sabe por quê, irmãos? Porque são estes que sentem falta da justiça em si mesmos. E que anseiam ardentemente em tê-la em suas almas. Eles olham para esses gigantes da fé e dizem assim para o Senhor: Senhor, eu queria ter a fé deles. Eu queria ser tão forte como eles. Mas eu sou tão pequeno, Senhor. Eu sou tão frágil. Ajuda-me. Fortalece-me. Estes sentem de fato o pesar de sua corrupção, de sua rebelião, e assim desejam com toda a sinceridade de seu coração graça e santificação, usando os meios por intermédio dos quais podem se libertar de um e se imbuir com o outro, e então podem confortar seu coração na palavra daquele que veio para nos resgatar do tremedal de lama, das mãos do diabo e do domínio da morte, e que chega e diz: bem-aventurados. Todavia devemos tomar cuidado, irmãos. Devemos tomar cuidado para não desprezar a justiça como algo que pertence apenas aos que se auto-justificam. Mas isso não quer dizer que não devemos buscá-la, devemos amá-la o suficiente para persegui-la intensamente, como aqueles que têm fome e sede, porque Deus é quem promete que se tivermos fome de justiça, não seremos mandados embora vazios. Antes seremos todos saciados. E como Ele nos saciará? Receberemos o pão da vida,
que nos alimentará por toda a eternidade. Logo, se tivermos sede de justiça, o Filho da Justiça virá com água viva e fará com que ela transborde em nossas almas para a vida eterna. Estaremos cheios, ficaremos satisfeitos com isto que Cristo fez por nós. E assim poderemos então cantar, como cantou o coro dos exilados de Verdi. Lembra do início do sermão? Para quem não gosta de ópera, depois busquem Nabucco, va pensiero. Sabe o que diz a letra? Voa, pensamento. Voa nas asas douradas. Vai e pousa sobre as colinas, onde os ares são tépidos e macios, a exalar a fragrância de nossa terra natal. Saúda as margens do Jordão, as torres que foram arrasadas de Sião. Ó minha pátria tão amada, tão bela e longínqua. Ó lembrança graciosa e fatal. Ó harpa dourada de fatídicos desígnios, por que nos fazes chorar a ausência da terra, da nossa terra tão amada e esperada? Vem, harpa dourada, e reacende no nosso peito a esperança, a memória dos tempos que passaram, mas nos faz voltar à esperança dos tempos por vir. Lembra-nos do destino de Jerusalém e nos ajuda a lamentar por isso. Ó harpa dourada, que o Senhor te inspire com as melodias mais belas e que estes nos deem força para suportar as aflições e esperança para perseverar até o grande dia em que voltaremos a habitar nela. Vem, farta-nos, Senhor, da tua justiça e do teu Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, temos fome e sede de justiça. Porque este, Senhor, a justiça não é intrínseca a nós, mas a Ti. De modo, Senhor, que somente em Ti podemos desfrutar da verdadeira justiça e dos frutos que procedem dela. Sendo assim, toma-nos em tuas mãos e sacia-nos a fome e a sede com a tua justiça. Em Cristo nós te oramos, te agradecemos. Amém.